Hoje eu quero falar para vocês sobre raquianestesia. Vamos lá! Então, antes de começar o nosso vídeo aqui sobre a raquianestesia, deixar o pedido para vocês de curtir, compartilhar, assinar aqui o canal, continuar seguindo, ativar as notificações e aproveitar o conteúdo, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Então, no que consiste a raquianestesia? A raquianestesia é uma técnica de anestesia que é realizada quando a gente injeta anestésico local e outras drogas, principalmente opioides, que são as drogas semelhantes e parentes da morfina, no espaço subaracnoide. Para não complicar muito, em volta da nossa coluna existem camadas que a protegem, que são as meninges. Para a gente fazer uma raquianestesia, a gente injeta anestésico local abaixo da segunda meninge, que é a aracnoide. Por isso que o termo anestesia subaracnoide é sinônimo de raquianestesia. Abaixo dessa camada a gente tem líquor, que é um líquido que também protege o sistema nervoso central e a região da coluna. Então, quando a gente entra com a agulha ali e a gente vê refluir esse líquido, a gente vai ter o sinal de que está no lugar certo para injetar o anestésico local. A gente confunde a raquianestesia com uma anestesia local. Ela não é uma anestesia local porque ela tem efeitos sistêmicos, ou seja, ela tem efeito no corpo inteiro do paciente, né? A anestesia local é quando a gente faz injeção de anestésico numa região muito pequena, por exemplo, para dar ponto na pele. Isso seria anestesia local. A raquianestesia a gente pode chamar de uma anestesia regional, porque ela abrange uma área bem grande e causa alterações no paciente que são consideradas sistêmicas, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Por ser uma técnica sistêmica, como eu falei, a raquianestesia deve ser aplicada por um médico anestesiologista devidamente treinado, que no nosso país tem um treinamento de, além dos 6 anos da faculdade de medicina, mais 3 anos de residência médica, para oferecer todo o conforto e segurança para o paciente. A gente precisa que a raquianestesia seja aplicada em ambiente hospitalar. A gente não pode aplicar a raquianestesia no consultório, por exemplo. A gente precisa de monitorização e de drogas de reanimação e de suporte de um hospital para poder fazer essa técnica com bastante segurança. Então a RAC só pode ser realizada em ambiente hospitalar. Quando que a gente vai fazer a raquianestesia? A raquianestesia ela está indicada principalmente para procedimentos que abrangem a região do abdômen, né, da barriga, e a região aqui da região lombar, das costas, e os membros inferiores, a região perineal também, né, que envolve os órgãos genitais. Então, para esse tipo de procedimento, por exemplo, uma hérnia inguinal, uma cirurgia de varizes ou uma cirurgia de fratura na perna, por exemplo, a raquianestesia está muito bem indicada. Ela também é a melhor anestesia para se realizar a cirurgia de cesariana. As contraindicações, a primeira e principal é a recusa do paciente. Caso o paciente não queira ser submetido a uma raquianestesia, o médico anestesiologista e ninguém da equipe, na verdade, pode forçar o paciente a fazer. Essa é a primeira contraindicação, que a vontade do paciente é soberana, né? Ou de um responsável, no caso, se a gente estiver tratando de uma criança. Outras contraindicações da raquianestesia também são problemas de coagulação. Então, pessoas que têm problemas de coagulação, se você fizer uma raquianestesia, pode gerar um hematoma ali na região da coluna. Isso é uma coisa muito grave. Infecção ali no local, então se a pele tiver com alguma infecção naquela região ali, que é geralmente na região lombar que a gente faz, né, a raquianestesia. Se tiver algum foco de infecção, a gente também não deve fazer, porque pode colocar essas bactérias lá para dentro do sistema nervoso central e causar uma meningite. Outras contraindicações também, pacientes com aumento de pressão intracraniana, também está contraindicado a gente fazer a raquianestesia. Situações de trauma, de forma geral, em que o paciente está em estado de choque, ou seja, com a pressão arterial muito baixa, é melhor a gente também não fazer a raquianestesia. Os principais efeitos colaterais da raquianestesia, o principal deles é a hipotensão, ou seja, a pressão do paciente baixar bastante. Isso também pode ser acompanhado de diminuição dos batimentos cardíacos. Isso é um outro efeito colateral que pode acontecer.
Para isso, o médico anestesiologista fica monitorizando o paciente durante o procedimento e acompanhando essas alterações e fazendo as correções necessárias. Outras coisas que podem acontecer é aumentar a chance de ter náusea e vômito, principalmente se a gente utilizar drogas semelhantes à morfina junto na RAC, que a gente faz bastante para diminuir a dor no pós-operatório. Então pode ter aumento de náuseas e vômitos, pode ter retenção urinária, o paciente ficar com um pouco mais de dificuldade para urinar no pós-operatório, eventualmente precisar de uma sondagem de alívio, como a gente chama. Outro efeito colateral que pode acontecer está muito relacionado também com o uso dos opioides, os parentes da morfina, na raquianestesia, é prurido, ou seja, uma coceira na região de face. Isso é muito frequente, principalmente em gestante, mas é uma coisa fácil de se tratar, tem remédio para reverter isso e não é nada grave, não quer dizer que a pessoa não pode tomar a raquianestesia. A diferença da raquianestesia com a anestesia peridural é que, como eu já falei, na raquianestesia a gente vai com a agulha até o espaço abaixo da meninge que se chama aracnoide, que é a segunda meninge que cobre o sistema nervoso central. E isso faz com que venha líquido, venha um líquido na agulha e a gente saiba que está no espaço certo. A anestesia peridural ela é feita sem você perfurar essas meninges. Então, o outro nome da peridural é epidural, ou seja, acima da dura mater. A dura mater é a meninge mais externa que recobre o sistema nervoso central. Então, na peridural, a gente não tem a perfuração de nenhuma meninge e a gente acaba utilizando mais anestésicos locais também, uma quantidade maior de anestésico local para poder fazer a anestesia. Não é uma técnica ruim, mas perdeu muito espaço para a RAC, uma vez que na RAC a gente utiliza uma quantidade menor de anestésicos locais e tem uma grande versatilidade também.